De volta com o Ser Empreendedor e a gente continua falando de mercado digital, porque no ano passado a indústria global dos jogos eletrônicos movimentou 990 bilhões de reais. E um dos segmentos que mais cresceu foi o esportes. No Brasil, a modalidade fechou 2021 com 27,9 milhões de adeptos e com um crescimento de 52,5%. Gamers que resolveram empreender e apostar no nicho em plena pandemia faturaram muito. Um deles é SJ Santos, especialista em games, esportes e criptomoedas de games. É o nosso convidado. SJ, seja bem-vindo. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e por que investir nessa modalidade esportes. Conta para nós. Olá, amiga. Muito obrigado por me receber, por dedicar esse tempinho para a gente conversar. Bom, eu já trabalho com games há 20 anos. Eu tive passagem por diversas posições. Comecei escrevendo sobre games, depois eu migrei para a indústria propriamente dita, participei do desenvolvimento de jogos. Eu tenho um mestrado em game design pela Full Sail nos Estados Unidos e recentemente tive a oportunidade de abrir uma empresa chinesa aqui no Brasil, uma das principais publishers de jogos mobile do mundo. Eu abri a filial deles aqui no Brasil, montamos toda a operação. Então, trabalhar no meio de games já é algo que eu estou bastante acostumado. E em 2019, eu decidi dar o pulo, né? Deixei de ser empregado para empreender. Abri a minha empresa, conquistei um grande cliente, no caso o Google, e conseguimos desenvolver alguns projetos super bacanas com o Google. E a coisa estava indo muito, muito bem. Mal eu sabia, aliás, o mundo não sabia que teríamos uma pandemia e com um negócio ainda embrionário, né? Ainda no bootstrapping, ou seja, eu colocando meu dinheiro, né? A gente não tinha nem recebido ainda. Trabalhar com grandes empresas, o processo de pagamento, por muitas vezes, ele se estende um pouco. Então, eu estava realmente ainda no bootstrapping, colocando dinheiro meu, investindo dinheiro meu, fazendo a coisa decolar quando veio a pandemia. Então, foi realmente um baque para a gente trabalhar, tá naquele momento super embrionário e em meio a uma pandemia. E aí tivemos que tomar uma decisão, mas eu não vou me adiantar aqui, vamos continuar. Não pode adiantar, me conta dessa decisão em plena pandemia, jogos eletrônicos, o que você fez? Não tinha muito o que fazer, né? A minha empresa, na verdade, ela era uma empresa voltada, era uma consultoria de marketing e negócios, com foco essencialmente em games, então nós assessorávamos e ainda assessoramos empresas que queiram vir de fora do país e investir aqui no Brasil. Não é fácil navegar no mundo dos negócios brasileiros. Por exemplo, os chineses têm muita dificuldade em entender vale transporte, vale refeição, assistência médica, eles não conseguem entender os benefícios brasileiros, não conseguem entender o 13º. Então, eu aprendi a fazer isso, a fazer com que essa transição do mercado internacional para o mercado brasileiro fosse mais suave, e o foco da minha consultoria era esse, né? Trabalhamos, como eu falei, além das publishers internacionais, desenvolvendo projetos de marketing, e aí de todo tipo de marketing, desde marketing digital até o marketing de experiência, marketing presencial ou live marketing, para clientes como Google, Mad Cats, além de outras empresas que estão focadas no mercado de games. E aí veio a pandemia. Então, muitas das nossas coisas era presencial, né? Ou seja, a gente desenvolveu uma arena de esportes dentro de um supermercado para o grupo Pão de Açúcar e para o Google. Tivemos ali centenas de horas de diversão, foram mais de 10 jogos, mais de 6.000 pessoas passaram pela arena dentro de um supermercado, jogando jogos de celular e com uma transmissão ao vivo. Ou seja, foi super bacana, um projeto mega inovador. Total. Foi muito sucesso, tanto é que nós ganhamos 2 prêmios aqui, ó, o Oscar do Varejo, fomos super bem premiados, 2 prêmios Popeye em 2019 e 2020, comecinho de 2020,
E aí a pandemia veio, tivemos que fechar esse projeto, não teve outra opção, era um projeto presencial, a pandemia, distanciamento, lockdown, não teve jeito. E aí, para manter a empresa funcionando, manter os nossos funcionários, para que a gente não demitisse ninguém, eu decidi abrir uma nova frente de negócios na empresa. Porque aquilo que a gente fazia para os nossos clientes, ou seja, organização de eventos, organização de campeonatos de esportes, ações de marketing, a gente tinha o know-how, a gente sabia fazer. Falei, então vamos criar um nosso. Foi aí que eu decidi investir nos campeonatos de esportes, que você comentou, além de já terem aí uma popularidade muito grande, com a pandemia eles dispararam, e aí eu decidi investir e criei o meu próprio campeonato de Free Fire, chamado Grand Slam Free Fire. Parte da equipe já estava dentro da empresa, parte da equipe eu fui no mercado contratar, trazer um conhecimento que a gente ainda não tinha, e aquilo que eu oferecia para os meus clientes, eu passei a eu produzir para mim mesmo, né? Então, criamos um campeonato e em menos de um ano atingimos aí uma média incrível de público de 3 milhões de pessoas e as nossas finais atingiram 6 milhões de visualizações, ou seja, 6 milhões de espectadores. No mundo todo. No mundo, na verdade, o nosso foco é Brasil, então a gente está falando de Brasil. As nossas transmissões são em português, o nosso foco é 100% Brasil. Então, o nosso foco é Brasil, Free Fire e um campeonato 100% nosso. E deu super, super, super certo. A gente foi muito bem, a gente recebeu propostas de transmissão das principais plataformas de transmissão hoje, YouTube, Twitch, Buia, Nimo. Fechamos com uma e o nosso campeonato foi muito, mas muito bem sucedido. Tanto é que para 2022 agora, a gente já em fevereiro já está lançando. Janeiro foi uma folga, tivemos umas férias, e agora em fevereiro a gente volta com tudo, com o campeonato. Agora, quando a gente pensa nesse universo, né? A gente está falando aqui com você aí de casa, que talvez vê o filho jogando alguma coisa, vê o sobrinho e não entende muito bem. Eu vou aproveitar que o SJ está aqui, é especialista. SJ, o que é essa expressão esportes, que a gente fala sempre, né, no português, esportes, que a gente está acostumada, principalmente quando fala futebol, vôlei, esses jogos que a gente vê todo dia na mídia, mas o que é exatamente o esportes? Então, esportes é um trava-língua para nós brasileiros, né? Porque para a gente a palavra esporte, né, ela já tem um significado, mas esportes vem do inglês e ela tem ela junta aí dois conceitos: sports, que em inglês começa com S, né? S-P-O-R-T-S, sports. E o E é a mesma coisa que o E do e-mail, né? Vem de eletrônico. Então, são os esportes eletrônicos. Os esportes eletrônicos são normalmente os jogos que têm um cunho competitivo e podem ser jogados aí em rede com uma forte apelo de competição. Então, a gente tem todo tipo de jogo dentro do cenário de esportes, desde jogos que são mais comuns de esporte normal, como futebol, o glorioso FIFA, o famoso FIFA, jogos de Fórmula 1, por exemplo, a FIA, que é a organizadora da Fórmula 1 e dos esportes de automobilismo, lançou no ano passado a sua própria competição oficial de Fórmula 1 virtual de esportes. Então eles têm campeonatos, então os mesmos clubes, aliás, as mesmas escuderias que têm carros correndo na pista, agora também tem um piloto ou dois pilotos de esportes. Então isso é super bacana. E temos também jogos de tiro, como Counter-Strike, Overwatch, temos jogos de estratégia e fantasia, como League of Legends, super famoso. Temos também jogos para celular, como o Free Fire, que é uma sensação aqui no Brasil. Todo mundo já ouviu falar, é um dos principais jogos do mundo e o principal jogo mais baixado, o jogo mais baixado no Brasil há muitos anos, praticamente desde 2018, que nenhum outro jogo consegue bater o Free Fire. Então, o eSports é a combinação de Electronic Sports, ou esportes eletrônicos, são os esportes
ligados aos jogos. E quando a gente fala nessa perspectiva que cada vez mais o mundo está eletrônico, parece hoje que as crianças já nascem mexendo no celular. Qual é o futuro? Você já falou que em fevereiro tem um novo projeto, mas de forma geral, como você vê o futuro desse mercado no nosso país? O Brasil é um dos top 3, né? A gente está flutuando, a gente está sempre entre os 3 primeiros, os 5 primeiros em termos de audiência e consumo de esportes. Então, todos os campeonatos que rolam, o público brasileiro eles aceitam, a gente adota com muita facilidade, a gente gosta muito de competição e de jogos. Então, o futuro para a categoria, para o esportes no Brasil, ele é muito promissor. Existem diversas discussões rolando nesse momento sobre regulamentação da categoria, porque ainda não é regulamentado, então existe um espaço muito grande para a organização da categoria como um todo, mas até o momento, mesmo ainda sendo embrionária, mesmo ainda sendo algo motivada, puxada, carregada pelos apaixonados e por quem realmente quer fazer a coisa acontecer, o esporte já é um dos fenômenos, o esporte no Brasil já é um dos fenômenos em todo o mundo, a gente é top 3, top 5 em todo o mundo. Então, o futuro é muito, muito positivo, é muito bom. A gente vê também, além dos números do ponto de vista de negócio, a gente vê também uma adoção muito grande por parte das crianças, como você mesmo falou, Mirna. As crianças cada vez mais interagindo com seus dispositivos, né, com celular, com console, com PC, e isso faz com que elas tenham uma destreza, tanto uma coordenação motora, quanto uma coordenação entre o que ela vê e o que ela responde com as mãos muito grande. Então, a gente está vendo aí a adoção por parte das crianças faz com que o futuro seja ainda mais positivo. E um dado curioso, numa pesquisa recente, foi percebido que o sonho do brasileiro está mudando, né? O sonho sempre foi ser jogador de futebol. Agora, os jovens estão mudando. O sonho deles é ser ou um jogador profissional de esportes, seja lá qual for o jogo que ele ou ela goste, que a pessoa goste, ou ser um influenciador, um criador de conteúdo de jogos. Então, essa é a mudança, essa é a profundidade da mudança que os jogos estão gerando dentro da cultura e da sociedade brasileira. O sonho de ser um jogador de futebol, o sonho de ser o próximo Neymar, está mudando. Eles querem agora ser o próximo Nobru, o próximo Serol, o próximo Fallen, o próximo BRTT, que são os craques, que são os Neymares dos esportes, cada um no seu jogo. E quando a gente fala desse futuro, qual é o olhar do ponto de vista empresarial que você tem quando você pensa em criar um jogo para essa galera? É um desafio. Criar um jogo para essa galera é um desafio. As tecnologias e o desenvolvimento de jogos está muito avançado. Está muito avançado. Tem muito jogo. Se a gente pensar que por dia, em média, são lançados 380 jogos na plataforma de jogos do Google Play, por exemplo, no celular, são 380 jogos por dia, em média. Se a gente for para Steam, que é a plataforma de lançamento de jogos para PC, esse número é ainda maior. Então, pense em lançar um jogo onde, por dia, são lançados 380 produtos concorrentes. Ou seja, é muita criatividade, é muita gente pensando em jogos. E pouco tempo, então. Nossa, exatamente. Quando você pensa em desenvolvimento de jogos, a gente tem aí uma série de categorias, mas grosseiramente falando, nós temos os jogos que são aqueles que a gente assiste comercial na TV, ou que a gente, quando vai ao shopping, vê os totens, vê promoção. Esses são chamados Triple A's, ou jogos AAA. São o premium, né? É o que há de mais premium. Esses jogos podem levar 5, 7 anos, eles podem consumir 300, 400, 500 milhões de dólares e uma equipe de centenas de profissionais para desenvolver um jogo desse. E ainda, né, corre-se o risco de, no lançamento, o jogo tá com problemas e não ir bem, né? Então, temos esse problema, então. Então, para quem quer empreender e desenvolver jogos,
O caminho não é fácil, mas ele é sim bastante prazeroso e bastante recompensador. Uma das estratégias que eu sugeriria para quem está começando é um ditado bastante comum no meio de quem quer desenvolver jogos, né? Crie, desenvolva o seu jogo e fale rápido. Ou seja, dificilmente você vai conseguir ter o seu primeiro jogo fazer um grande sucesso. Então, crie, desenvolva rápido e fale, literalmente fale rápido, né? 3, 4, 5 meses, já põe no mercado, faça iterações desse produto e você provavelmente não vai ter muito sucesso, mas você vai aprender demais. E aí sim, você passa para um segundo game, com um segundo conceito, com uma ideia mais robusta, com uma mecânica mais robusta e com tudo aquilo que você aprendeu. E aí sim, a mesma coisa, não leve 2, 3, 4 anos para desenvolver um produto e colocar no mercado, porque, como eu falei, 380 jogos são lançados por dia. Né? Alguém pode ter tido a mesma ideia que você e está lançando um produto um pouco mais rápido. Empreender no mundo de games não é fácil, não é barato, é complexo e a concorrência é absurda globalmente, porque quando você está falando de lançamento de um jogo, você está falando do lançamento global, você está concorrendo com todo mundo. Mas não é por conta disso que a gente não tem cases de sucesso no Brasil. A Wildlife Studios é aí o primeiro unicórnio brasileiro, ou seja, a primeira empresa avaliada em mais de $1 bilhão, do mundo dos games, e está fazendo muito sucesso lá fora. Já, por ser unicórnio, já é uma empresa ultra consolidada lá fora, com jogos super respeitados e com talento 100% brasileiro. Agora, eles expandiram, mas no começo 100% brasileiro. Então, a Wildlife Studios é um exemplo bem bacana de empreendedorismo brasileiro, que deu certo, que está dando certo e que vai continuar a dar certo por muito tempo. E já que você falou em desenvolvimento de jogos e já adiantou que já tem projeto para 2022, dá para adiantar alguma coisa aqui para o nosso telespectador? O que é esse projeto? Claro, a gente tem... a nossa agência, o foco dela é desenvolvimento de campeonatos de esportes. Então, no ano passado, nós desenvolvemos o nosso projeto, como eu comentei, e isso rendeu alguns frutos. A gente teve empresas bastante interessadas e que fecharam projetos. Eu quero o que você está fazendo para você, eu quero para o meu game. Então, nós desenvolvemos campeonatos para Wild Rift, a gente desenvolveu um campeonato para um cliente russo chamado Axel Bolt, que foi o campeonato de Standoff 2, que a gente teve presenças de influenciadores super famosos como o Fallen e o Coringa, e para esse ano a gente não vai ser diferente. Nós temos uma agenda completa de fevereiro até dezembro, com campeonatos de curta e de longa duração, então a gente tem campeonatos durante todo o mês, a partir agora de fevereiro, nas modalidades de Free Fire, Wild Rift, e quem sabe, a gente tem alguns jogos que vão ser lançados aí para celular, que é o nosso grande foco, como Valorant, Apex, são jogos super famosos em outras plataformas, em PC e console, e que estão vindo para celular. Então, a nossa ideia é ser pioneiro nesses campeonatos de jogos, nesses e-sports, e a gente vai montar, a gente vai ser aí um dos primeiros, se não o primeiro campeonato de cada um desses jogos. Assim que eles forem lançados, a gente já está com um projetinho prontinho para dar o play. Quer dizer, soltei até coisas que não podia aqui, hein, Mirna? Você é uma excelente entrevistadora. Meus sócios vão me matar. E só uma coisinha, você falou lá no início, olha, Mirna, a gente fez de forma presencial, ainda existe espaço para o campeonato de game presencial? Existe sim. É claro que não no momento, né? No momento isso é uma posição minha e que eu faço se transparecer na empresa. A gente leva a pandemia Covid-19 muito a sério, então todos os nossos funcionários já foram vacinados, estão com todas as doses em dia, e a gente também decidiu que todos os nossos campeonatos seriam virtuais ou remotos por conta da pandemia. Nós já adiamos, nós temos a construção de uma arena de 500 metros quadrados adiada, porque por conta do Covid. A gente não vai fazer, não vai promover nenhum campeonato até que isso esteja totalmente sob controle de uma forma ou de outra, né? Ou vire uma epidemia, ou se como a gripe
ou a gente consiga, de uma vez por todas, derrotar esse vírus, que está cada vez mais difícil. Mas isso não significa que a gente nunca mais vai voltar a se reunir. Os planos, inclusive dos meus clientes, é que no segundo semestre a gente retome algum tipo de campeonato, de evento presencial, com um público um pouco maior, que vale realmente a pena a gente fazer o evento, mas que ao mesmo tempo as pessoas não corram nenhum risco, ou que o risco seja muito baixo, muito baixo. Então, é claro, Mirna, eu posso te dizer com toda segurança que a indústria de games, ela está babando para ter esse evento presencial. Os times que jogam os nossos campeonatos, os atletas, eles pedem, por favor, vamos fazer um presencial, vamos fazer um presencial, vamos fazer um presencial. Então, assim, todo mundo quer, a gente também quer, mas por questões de segurança e por questões da saúde, a gente ainda não está promovendo. Mas há um consenso, há como eu posso dizer, há uma sensação, um feeling, uma vontade de voltar a fazer eventos aí a partir do segundo semestre de 2022, por parte não só da gente, mas também de outras empresas que organizam campeonatos e também dos meus clientes. Nós temos já propostas sendo discutidas para a organização de eventos presenciais a partir do segundo semestre. Mas, é claro, com responsabilidade, com cuidado, com saúde e acima de tudo, preservando a vida, né? Sim, só para finalizar então, a gente está falando sobre essa questão ainda do esporte pela internet, transmissões em média com 2,8 milhões de espectadores por mês. Lá, quando você falou, olha, eu preciso mudar o modelo de negócio por conta da pandemia, o crescimento foi de quanto de lá até agora? Bom, se você parar para pensar que a gente não tinha nenhum canal e nenhuma zero, a gente criou do zero, a gente entrou lá e falou assim, Liga Grand Slam Free Fire, não tinha esse nome, a gente criou do zero. E em menos de um ano, a gente tem essa média de 2,83 milhões. E com a final de 6 milhões, a gente saiu de zero para 3 milhões em média. O faturamento da empresa no braço de esportes também saiu de zero para uma casa bastante interessante aí, próximo ao um pouco maior do que 7 dígitos. Então, a gente está indo muito bem, essa divisão de esportes foi um tiro bastante acertado que a gente deu em meio a uma pandemia que ninguém sabia quanto tempo ia durar, ninguém sabia o que ia acontecer, mas foi super, super bem, e a gente está bem feliz com o resultado e vamos continuar investindo, continuar empreendendo nessa área que é tão bacana, tão trabalhosa, mas também está rendendo frutos bem interessantes. SJ Santos, história que inspirou e eu acho que vai inspirar muita gente a empreender nos mais diversos segmentos. Obrigada por compartilhar aqui com a gente a história de vocês. Muito sucesso. Muito obrigado, Mina, pela oportunidade de contar um pouquinho da nossa história, pelo tempo. Muito obrigado, sucesso para você, para o programa e para todos nós. E a gente fica aqui com o Ser Empreendedor de hoje, lembrando que você pode acompanhar outras entrevistas no YouTube, lá no canal da TV Câmara Campinas, e eu te espero até um próximo programa.